Então, convidamos agora à mesa o professor auxiliar no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta, em Portugal, professor Dr. José Antônio Moreira, para fazer a sua palestra. José Antônio Moreira é mestre e doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra, atualmente é diretor da Delegação Regional do Porto e coordenador da Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta. Possui artigos científicos publicados em revistas especializadas e livros na área de formação de professores das tecnologias digitais. Professor Antônio Moreira. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, obviamente, eu queria agradecer à professora Ana Emília e à professora Ana Estela pelo convite que me fizeram para estar aqui presente, e tal como o professor Norme, é um imenso prazer estar aqui no Brasil, portanto é logo um privilégio imenso estar aqui e ter a oportunidade de partilhar algumas daquilo que tem sido a minha pesquisa e daquilo que tem sido a minha investigação, sobretudo no domínio da educação. E esse era um ponto prévio que eu queria começar. E deixem-me também dizer uma coisa, eu juro que não preparei a apresentação da parte da manhã, posso ter feito algumas afinações, mas de facto é interessante perceber que, independentemente do país onde estamos, de facto, existem tantos pontos em comum com aquilo que foi, por exemplo, a apresentação do professor Norme, que é um professor que eu já sigo há alguns anos do seu trabalho, inclusive o modelo, o framework do Community of Inquiry, que é um modelo que nós seguimos muito na Universidade Aberta em Portugal, porque efetivamente acreditamos que, de facto, a própria educação tem esta dimensão plural e tem uma dimensão que, de facto, nós temos que pensar muitas vezes que não há uma receita universal. E essa era uma ideia que eu queria já dizer-vos inicialmente, que essencialmente o que eu quero falar com vocês tem a ver com aquilo que é a educação de qualidade. Ou seja, o que nós queremos, com certeza, e pensando um pouco naquilo que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, é claramente criar uma educação de qualidade. Tal como aparece como outro objetivo na área da saúde e nos estilos de vida, outro dos grandes objetivos do desenvolvimento sustentável, aquilo que é o meu trabalho passa essencialmente por isso, por pensar de como desenvolver uma educação de qualidade que responda aos objetivos daquilo que nós queremos construir para um cidadão do século XXI. E quando eu falo de um cidadão do século XXI, eu não falo de um estudante ou de um aluno do século XXI. Eu falo de um cidadão que, de facto, deve ter as diferentes dimensões, como esta questão que nós já ouvimos aqui falar, da questão das próprias competências, saber exatamente o que é que nós estamos a falar quando falamos de competências, não é? Estamos a falar de algo que tem a ver com os conhecimentos, com as habilidades, com atitudes, com valores, e de perceber, efetivamente, que, e foi interessante até perceber de que no painel anterior fala-se muito na questão da educação presencial, por um lado, na educação à distância, pelo outro. Eu trago-vos aqui, se calhar, uma nova realidade que se calhar não existe, que é a questão, por exemplo, da educação digital. Mas é interessante pensar e repensar, efetivamente, se, por exemplo, o conceito de educação digital não tem sentido atualmente. Porque se nós pensarmos, efetivamente, e se encararmos a educação digital como algo que é uma educação enriquecida com tecnologia digital, enriquecida com o sinal digital, que não são necessariamente a mesma coisa, não é? E nós falamos claramente que estamos numa era digital. Tenho muitas dúvidas relativamente a esta imersão na era digital. Eu acho que estamos numa era de transição para o digital e, portanto, temos uma pegada, digamos assim, analógica muito grande. E, portanto, aquilo que nós, com certeza, temos que encontrar são os equilíbrios entre esta realidade que eu coloco ali, que será muito mais interessante, se calhar, pensarmos numa educação híbrida. E híbrida neste sentido, em que não existe, claramente, não tem que existir necessariamente separação entre a educação presencial e a educação à distância. Porque se vocês pensarem até pela apresentação que a professora Vani fez da parte da manhã, e a pesquisa também nos diz um pouco isso, a educação à distância atualmente não existe sem a mediação do digital. Ou pelo menos ela pode existir, mas não tem o mesmo potencial que se tiver com o próprio digital. E esta utilização da tecnologia digital ou do sinal digital, efetivamente, ela tem que ser uma realidade se trouxer, como já foi aqui dito, se trouxer um enriquecimento ao processo e se potenciar o próprio desenvolvimento da educação e das pedagogias. E eu falo-vos no conceito de pedagogias no plural porquê?
Porque nós temos que perceber, efetivamente, se estamos a falar em desenvolvimento de competências e se nós estamos a falar em pilares diferentes de competências, nós temos que ter respostas diferenciadas para as diferentes realidades pedagógicas. E, portanto, aqui claramente nós temos que pensar que estas dimensões podem ser complementares e não pensar numa lógica de anulação de uma realidade pela outra. E, portanto, quando se fala aqui naquilo que é o conservador, por um lado, ou aquilo que é mais moderno pelo outro, eu fico na dúvida exatamente o que é isto do conservador e do tradicional e do que é o moderno, e se nós temos que trabalhar numa lógica binária do preto e do branco, se nós não podemos pensar em matizes diferenciadas em função das determinadas realidades. E, portanto, esta é sempre um pouco a minha proposta, pensando efetivamente na realidade onde nós estamos inseridos. Eu não consigo pensar numa escola, não consigo pensar numa universidade, não consigo pensar em educação sem perceber que esta educação está integrada na sociedade onde nós nos encontramos. E, portanto, se nós caminhamos e estamos numa sociedade cada vez mais híbrida, de eventualmente empregos cada vez mais híbridos, se calhar faz sentido nós pensarmos nesta educação mais híbrida. E esta educação mais híbrida, não entendida de uma forma redutora, entre a modalidade presencial e a modalidade à distância. Isto é apenas uma das partes da educação híbrida. Mas quando se fala em educação híbrida, estamos a falar em combinação não apenas de modalidades, mas estamos a falar em combinação de pedagogias no plural, estamos a pensar em combinação de metodologias, estamos a pensar em combinação de tecnologias, estamos a pensar, digamos assim, num leque, num portfólio de soluções que vai fazer com que os professores necessariamente tenham que ter competências também muito diferentes daquelas que existiam de um professor do século XIX ou do século XX, porque claramente também, pelo que eu vi aqui ao longo das apresentações, as transformações estão a um ritmo cada vez mais acelerado. E nos últimos 10 anos, através até também da tabela que a professora Vania apresentou, nos últimos 10 anos foi galopante, do ponto de vista tecnológico, as transformações. E aquilo que acontece é que não há um acompanhamento, se vocês pensarem, entre aquilo que é a evolução tecnológica e claramente aquilo que possa ser a evolução pedagógica. Porque se calhar não tem que haver um ritmo também idêntico. Porque há pedagogias, por exemplo, e aquilo que nós estamos aqui a fazer, e isto que vocês estão agora a ouvir-me, eu numa lógica de explicação e numa lógica expositiva, está a existir, espantem-se, em pleno século XXI, neste momento. E a questão é, aquilo que nós estamos aqui a fazer é errado ou isto pode combinar-se com outro tipo de metodologias e de apresentações que possam ser feitas? Será que não estamos a combinar, por exemplo, se eu estou aqui presencialmente e se eventualmente isto está a ser transmitido por uma rede social online, isto não é combinação numa realidade híbrida que ultrapassa largamente o número de pessoas que estão aqui nesta sala de aula, que esta sala de aula ou esta biblioteca ou este auditório, sim, tem limitação de lugares. Agora, a rede não tem limitação de lugares e, portanto, eu não estou a dizer que esta realidade tem que desaparecer. Esta realidade tem que combinar-se, efetivamente, com a outra realidade online, com esta realidade do próprio sinal digital e das tecnologias que aqui estão, que eu não sei se estão, que eu achei muita piada e muito interessante quando aquela professora, a minha colega professora de Espanha, disse que a pessoa não estava cá e, portanto, eu podia dizer. Aí é que ela se engana, é que ela está presente. Ela pode estar presente online e pode ouvi-la online, ou pode eventualmente ter acesso a uma gravação que está aqui a ser feita e que pode ser passada num momento depois assíncrono, a posteriori, e portanto ela pode, esta voz que vocês estão aqui a ouvir, ou fica ampliada aqui neste espaço e está a ser ampliada por uma tecnologia. Também achei piada a intervenção anterior de que a tecnologia existe há centenas de anos e é utilizada na educação. Uma coisa é nós estarmos a falar de tecnologias analógicas, outra coisa é estarmos a falar de tecnologias digitais. E a questão é perceber quando é que eu devo utilizar estas tecnologias para potenciar aquilo que eu estou a fazer. Se eu fizer assim, claramente, isso para lá abaixo, com certeza que vamos ter problemas. E isto está-me a arranjar uma solução para um problema que é, digamos assim, fazer com que a amplitude da minha voz seja, pelo menos do ponto de vista geográfico, que alcance mais espaço geográfico. Agora, se eu não tiver uma câmara de vídeo com sinal digital, eu com certeza não consigo chegar a outras partes do mundo. E eu tenho a certeza que a minha voz está a chegar a todas as partes do mundo. E, portanto, isto é que é interessante, pensar nesta realidade ubíqua,
que não me incomoda absolutamente nada. Por exemplo, se vocês estiverem aí com os vossos microcomputadores, que eu tenho dúvida se são celulares, se vocês estiverem com os vossos microcomputadores a fazer pesquisas, eventualmente relativamente ao tema e o que é isto de Digital Education, se isto existe mesmo já com uma, digamos assim, do ponto de vista conceptual consolidado, ou se é uma invenção de António Moreira, que agora de repente veio para aqui com um termo de educação digital, e eu até ouvi da parte da manhã falar em saúde digital, que eu também não sei exatamente o que é isso. Mas é interessante perceber, e é isso também que eu quero que vocês reflitam, o que é que eu venho para aqui falar quando falo exatamente nesta questão da educação digital. E esta educação digital parece-me que é uma educação de convergências. E vejam bem como é que a educação presencial, se quiserem chamar assim, que eu também não gosto muito, porque eu não sei depois bem o que é isto de presenças, o professor de Norme explica-me, porque depois ele, no modelo da presença cognitiva, na presença social, na presença docente, ela pode ser feita online. E, portanto, vejam bem, afinal, o que é a presencialidade. Se esta presencialidade existe também nos espaços online, como é que nós estamos a dizer que isto é um espaço presencial? Não é? Isto é território físico, claramente. Há uma dimensão de corporalidade aqui, mas a presencialidade que nós temos é essa presencialidade que se vai manifestar em qualquer tipo de ambiente se nós tivermos um modelo pedagógico que permita que exista essa mesma presencialidade, que assenta muito nesta construção numa comunidade, seja ela virtual ou não, que permite que haja uma interação forte, seja entre os pares, seja entre os pares e o professor, seja com os conteúdos, seja com a própria tecnologia, mas o que interessa claramente é haver interação e que estas dimensões presenciais depois, de certa forma, se articulem para criar experiências educacionais relevantes, que é isso que diz o modelo do professor Norm e do Terry Anderson e do Garrison, portanto, que foi desenvolvido também já há algum tempo e que para mim continua a ter, de facto, uma atualidade imensa. Eu quero ver se passo deste diapositivo, para vocês verem que efetivamente eu apresentei alguma coisa e não estou a aproveitar apenas daquilo que ouvi da parte da manhã. E deixem-me dizer que também, eu utilizo muito aquela imagem nas minhas apresentações e foi engraçado também ouvir o professor Norm de manhã falar na questão do human touch. Porque claramente eu vejo aqui na questão da educação exatamente isso. Eu acho que é muito importante ter esta dimensão humana, esta dimensão afetiva, esta dimensão emocional, para além daquilo que é apenas a pedagogia pura, aquilo que é a tecnologia, que nos pode ajudar a potenciar a pedagogia e a educação, mas não deixa de ser um acessório, uma ferramenta que nós utilizamos para fazer e para ter uma educação com mais qualidade. E, portanto, este é sempre o meu fio condutor do meu pensamento, eu vou utilizar a tecnologia quando ela melhora, enriquece os meus processos pedagógicos, se ela me incomodar, se ela andar aqui de 20 em 20 segundos a fazer-me obrigar a saltar diapositivo a diapositivo, eu fecho a tecnologia e desligo-a e ponto final. Porque claramente o de human touch é muito mais importante do que andar um diapositivo a saltar para trás e para a frente. Agora, se eu estou numa relação de facto de distância geográfica, claramente vou precisar de sinal digital, vou precisar de tecnologias digitais e podemos ter imensos exemplos de que de facto a tecnologia potencia. Agora, não é uma coisa que vai fazer com que haja uma educação de qualidade, isso fica muito claro. E muitas vezes parece que nós, e que tivemos que mudar de paradigma, e parece que andamos sempre muito agarrados agora à questão do termo aprendizagem. E quantas vezes, se vocês fizerem uma word cloud, quantas vezes ouvimos falar aqui hoje na aprendizagem? Eu prefiro, sinceramente, falar no binómio ensino-aprendizagem. Porque, claramente, quem faz movimentar o processo educativo são os estudantes e são os professores. Não são apenas os estudantes e não são apenas os professores. E se houver esta relação dialética, e se nós conseguirmos colocar a tecnologia ao serviço do professor e do aluno, em função daquilo que falávamos aqui inicialmente, a educação integral do cidadão do século XXI, tenho a minha missão cumprida, não me interessa se utilizo tecnologia ou não, tenho um objetivo, construir um cidadão equilibrado, com competências na área, com certeza, dos conhecimentos, com certeza nas áreas das habilidades, na comunicação, na colaboração, no espírito crítico, na criatividade e, mais importante, ou tão importante como isso, a questão de atitudes e de valores, de ter claramente um cidadão que tenha estas dimensões, porque falava-se também de manhã na sessão de abertura, de nós termos uma educação cada vez mais, e eu decorei estas palavras, da educação democrática, justa e inclusiva. E só se consegue criar isto, efetivamente, se nós tivermos cidadãos que tenham um espírito democrático,
que sejam de facto justos com o próximo e que claramente tenham esta dimensão de inclusão. E esta palavra é uma palavra cara para mim, porque eu utilizo a inclusão em tudo. E eu não posso ser contra uma pedagogia expositiva ou explicativa quando claramente percebo que há momentos em que os estudantes têm que ser ativos e falar, mas há outros momentos em que os estudantes têm que ouvir, porque isto também serve para ouvir. E a partir de ouvir, construir, refletir, para depois agir desse ponto de vista da própria mudança. Portanto, falar por exemplo, em pedagogia da sala invertida, eu também tenho algumas dúvidas relativamente àquilo que eu não sei onde é que começa a inversão. Porquê é que nós temos que começar sempre num determinado ponto? Porquê é que eu não posso começar no outro? E se eu estou a partir de um ponto, parece que o outro já estou a inverter, mas se calhar esta, a que nós conhecemos, é que é invertida. Portanto, não me interessa. Interessa-me é perceber que existe esta pluralidade de soluções que, em determinada situação, me pode ser útil para resolver um problema que tenho. E, portanto, eu queria vos mostrar-vos, porque antes de... e eu vou tentar depois ser rápido aqui, não vou perder muito tempo com isto, mas esta visão desta realidade que eu vos estava a dizer, híbrida, onde é que eu assento, digamos assim, um pouco também, aquilo que é esta visão híbrida, do que é que se entende, o que é uma realidade híbrida, do entendimento da mistura entre diferentes elementos que resultam num novo elemento composto dos anteriores, e híbrido constitui-se por múltiplas matrizes, por misturas de espaços e de culturas. Portanto, isto é que é interessante muito perceber, que nós estamos nesta realidade. Há pessoas, eu já vi hoje aqui na mesa, que utilizam os seus papéis e tiram os apontamentos com a caneta e com o lápis analógico, e há outros que estão perfeitamente agarrados a um bloco de notas digital. E isto, a combinação, de eu me conseguir articular estas diferentes dimensões, fazem de mim, de facto, um ser muito mais híbrido e muito mais responsivo às diferentes situações, porque se ficar sem bateria no meu bloco de notas digital, eu tenho que saber fazer outra coisa, não é? E, portanto, convém ter soluções e ser, de facto, alguém que consiga ter uma série de respostas para diferentes soluções. E aqui, quando nós falamos, e o Latour falava um pouco nisto, e vocês vão ver que o Wiener também já desde em 50 afirmava exatamente o mesmo. Portanto, às vezes nós pensamos, estamos a falar aqui em grandes novidades, não me parece que tenha grande coisa de novidade. A integração de como fazemos isto é que pode ser efetivamente a novidade. Desta questão de ações, de interações entre atores humanos, não humanos, em espaços e culturas analógicas e digitais, constituindo-se em fenómenos indissociáveis. E vejam bem, de facto, aqui o que é que nós entendemos como os não humanos. Se pensarem num ecossistema na área da biologia, estamos a falar do quê? Estamos a falar de fatores bióticos e estamos a falar de fatores abióticos. Estamos a falar, efetivamente, daquilo que eu vos dizia, de professores e de estudantes, que efetivamente são os atores e são os seres humanos envolvidos no processo educativo, e estamos a falar de tecnologias, estamos a falar de atores humanos, estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de chatbots, estamos a falar de uma série de tecnologias que estão aí e que nós temos que saber como é que vamos incorporá-las na educação. Não estamos a dizer como é que vamos substituir professores pelos chatbots, professores humanos. Estamos a dizer como é que eu vou colocar os chatbots ao meu serviço, tirando-me, se calhar, algum do trabalho mais burocrático que eu não gosto de fazer e que são respostas quase automáticas. A criatividade, por exemplo, que é uma das competências-chave do século XXI, vai continuar, com certeza, a ver com aquilo que eu faço, que tem a ver, por exemplo, com ser criativo na construção de ambientes pedagógicos diferenciados, de criar ecossistemas de aprendizagem diferenciados em função de um determinado contexto. Porque uma coisa eu tenho que fazer leituras rápidas e scanners daquilo que tenho à minha frente e, em função disto, adaptar-me e ajustar-me, porque claramente sou híbrido, se conseguir dar uma resposta responsiva a isso. E, portanto, o híbrido aqui, vejam bem, constituído, compreendido quanto aos espaços analógico e digital, quanto à presença física e digital, quanto às tecnologias analógicas e digitais e quanto à cultura pré-digital e digital. Porque, e esta questão da cultura é muito importante, isto é também uma questão de mentalidade. E nós deveríamos começar pela questão da mentalidade. De facto, nós compreendermos efetivamente a dimensão cultural daquilo que está a passar e depois conseguirmos integrar, de facto, estes elementos que estamos aqui a conversar. Há um livro muito interessante, eu também o uso com alguma frequência, porque é um manifesto. É um manifesto que foi feito por uma série de professores na Europa e coordenado pelo professor Luciano Flórida, que fala exatamente no On Life Manifesto. E On Life não é engano, não é offline, nem é online. É o manifesto da aprendizagem e da educação na vida, que era aquela coisa que nós estávamos aqui a falar das competências, de como é que validamos e certificamos competências na vida. Porque a questão é mesmo esta, a aprendizagem acontece em qualquer momento, em qualquer espaço. Portanto, tem muito mais sentido falar naquilo que é
esta realidade da aprendizagem na vida do que estarmos a colocar isto em trincheiras entre aquilo que é a discussão entre o offline e o online, entre o que é a educação à distância e o que é a educação presencial. Interessa mais perceber, por exemplo, como é que eu articulo isto. E vejam bem que eu venho de uma universidade aberta em Portugal, não é de um sistema universidade aberta, é de uma universidade que trabalha completamente no digital, 100% digital, com tecnologia digital. Eu não conheço os meus alunos face to face, ou face to face, ou face a face. Eu não conheço. Mas acredito claramente nesta própria realidade, porque fui professor de História no ensino médio, no ensino fundamental, fui no ensino superior, numa instituição também que não era completamente digital, mas o que acontecia é que, claramente, todas elas começam a ter este denominador comum do próprio digital e tudo isto nós pensarmos efetivamente quais as pedagogias que nós queremos desenvolver em função das competências que nós queremos desenvolver. E vejam bem do que diz algumas coisas deste manifesto, que refere que as tecnologias não são meras ferramentas, mas forças ambientais que afetam a nossa concepção da realidade e as nossas interações com a realidade. Não podemos pensar exclusivamente nesta tecnologia como uma ferramenta. Ela é uma força, de facto, que já está na natureza. Ela está no ambiente, esta tecnologia. E, de facto, aqui temos que ter uma atitude de apropriação dessa tecnologia para construir o nosso ambiente educativo nesse sentido. Porque nós trabalhamos com ambientes educativos, sejam presenciais, sejam online, à distância, como vocês quiserem. E, portanto, é uma questão de apropriação pedagógica da tecnologia e não apenas de um uso instrumental da própria tecnologia. E, portanto, aquele mito de que muitas vezes os nossos estudantes sabem muito mais do que nós do que tecnologias, é claramente um mito. E eles de tecnologias percebem. Tenho muitas dúvidas relativamente àquilo que eles sabem fazer pedagogicamente com a tecnologia. E a questão é essa, e aí entramos nós. É saber que tecnologias é que eu utilizo para construir, e aí eu sou um arquiteto, no sentido da construção do ambiente, de perceber que tecnologias é que eu quero utilizar para desenvolver uma determinada pedagogia. Porque se eu estiver muito preocupado, por exemplo, no desenvolver uma metodologia colaborativa, uma metodologia ativa, que já se falou aqui, o que é que eu tenho que fazer? Claramente tenho que arranjar uma tecnologia digital que me permita que seja uma tecnologia colaborativa, que se crie espaços online de interação. Porque eu estou preocupado com uma pedagogia colaborativa. Se eu estiver preocupado com uma pedagogia expositiva e quiser transformar isto em online, eu faço uma videoaula. E uma videoaula não tem nada de extraordinário relativamente à inovação. É exatamente a mesma coisa do que dar uma aula expositiva face-to-face, com a diferença apenas de que, de facto, posso andar para trás e para a frente e ver a aula não sei quantas vezes, mas o princípio pedagógico da videoaula é exatamente o mesmo. E nada contra, que era o que eu estava a dizer, porque se eu tiver perfeitamente definido que eu quero ter esta pedagogia apenas explicativa, eu vou desenhar desta forma. E aí eu consigo massivamente, eventualmente, ter um processo com milhões de alunos. Porque se é só para me ouvirem, com certeza que sim. Agora, interação individual nesta situação é praticamente impossível. E se eu estiver a pensar no modelo que o professor Norma aqui apresentou, vos garanto que mais de 25, 30 estudantes por sala de aula não dá. Para fazer uma intervenção individualizada e conhecer todos os meus estudantes e interagir com os meus estudantes, eu não posso ter mais de 25, 30 estudantes, senão entro em esgotamento absoluto de ter turmas com quem não consigo interagir. Só para vocês terem noção, os mestrados da Universidade Aberta, completamente à distância em Portugal, não têm mais de 25 estudantes. Não podem ter mais de 25 estudantes, porque existe um modelo pedagógico que diz que é altamente interativo, baseado em metodologias ativas, e, portanto, eu tenho que responder a esse modelo e tenho que dizer claramente, só posso trabalhar esse modelo se tiver X número de alunos. Se for para desenvolver um MOOC, não tenho problema nenhum em desenvolver uma série de conteúdos e coloco e faço umas videoaulas e apresento lá e, com certeza, serve. Mas para uma determinada finalidade, para uma determinada pedagogia. Não é? Portanto, isso para mim é uma questão muito clara. E vejam bem que o subtítulo do manifesto diz ser humano numa era hiperconectada. Portanto, aqui o desafio era o mesmo que o professor Norma dizia. É efetivamente, quanto mais tecnologia temos, como é que continuamos a ser humanos? Não é? Sabendo que este touch, human touch, é fundamental no processo educativo. E eles dizem logo, no prefácio, exatamente isto, na nova realidade, onde o dualismo deve estar morto,
e longa vida para as dualidades e para a pluralidade. De certa forma é isto que eu estou aqui a dizer. É as dualidades. A educação à distância pode conviver de uma forma sã com a educação presencial. Não tem que se eliminar uma à outra. Aliás, eles têm espaço para responder a algo diferente. E pode haver o terceiro caminho, que é esta tal proposta de educação digital, que nem é presencial, nem é à distância, porque eu posso ter uma educação digital aqui, se estiverem todos com tecnologias digitais, sem sinal digital ou com sinal digital, mas não deixa de haver um processo de uso da própria tecnologia. Se eu disser que é um problema, como vocês sabem, pelo menos do ponto de vista educativo, os estudantes às vezes estarem ligados na internet e dispersarem-se, mas eu posso utilizar determinados aplicativos dentro de um espaço como este, com tecnologia, e isto é um processo de educação digital, porque estou a enriquecer o processo com tecnologia. Portanto, é nesse sentido que eu uso que é fundamental. E, portanto, o seu impacto deve-se ao enfraquecimento da distinção entre a realidade e virtualidade, ao enfraquecimento da distinção entre humano, máquina e natureza. E é isto que vai acontecer. Eu vou ficar muito feliz quando nós não tivermos nada desta discussão que estamos aqui a ter. O que é que nós metemos à frente da educação? A distância. Educação presencial. Educação digital. Nós vamos chegar a um ponto perfeito, que eu não sei se vai existir, quando falarmos apenas em educação, que depois se manifesta destas formas todas, porque é isso que nós estamos a falar. E não vou precisar de acrescentar digital, a distância, presencial, a não ser para, eventualmente, estar a categorizar e tentar diferenciar aquilo que estamos aqui a falar. Vejam bem aquilo que o Wiener dizia. Eu também fui buscar esta frase exatamente porque achei piada. Às vezes estamos a ler coisas e depois pensamos que estamos a descobrir uma grande novidade e estamos a ver uma frase com 70 anos que dizia que no futuro o desenvolvimento das mensagens dos meios de comunicação, as mensagens entre o homem e a máquina, entre a máquina e os homens e entre as máquinas serão destinadas a ter um papel cada vez mais importante. E claramente é o que está a acontecer, tem um papel cada vez mais importante, seja na parte social, seja na parte da educação. Portanto, não é a questão de não querer utilizar a tecnologia digital, ou o digital ou o sinal digital, é perceber que o digital está a penetrar cada vez mais na nossa sociedade e nós temos que claramente meter a educação também neste processo de introdução do digital. Agora, com a tomada de posse do novo governo em Portugal, há um ministério, inclusive, que quase que dá a resposta àquilo que eu estou a dizer, que é o Ministério da Transição Digital. Afinal, já não se assume muito bem que nós vivemos na era digital, mas que estamos a viver numa era da transição para o digital. E, portanto, este é um professor da Universidade de Coimbra, que eu gosto muito também de o ouvir, sempre que tenho a oportunidade de o ver, vou ver. Ele já dizia isto também em 2017, por muito forte que seja a componente digital do mundo de hoje, não vivemos num mundo digital, vivemos num mundo analógico e digital, uno e indivisível. Portanto, vamos acabar com a lógica dos separatismos entre aquilo que possa ser a tal educação conservadora, a educação muito futurista, porque eu não percebo muito bem o que é isso, sabendo que nós temos é que, de facto, ter, como dizia o Jenkins, uma cultura de convergência e temos que ter claramente uma educação de convergência relativamente àquilo que nós queremos fazer do ponto de vista da educação de qualidade que nos está, digamos assim, a guiar. E em vez da nossa necessidade de aceitar menos de uma coisa a fim de obter mais de outra, podemos agora ter a confiança de que realmente é possível alcançar mais, ponto. Esta é a ideia mesmo. É que nós podemos alcançar mais com isto, não é necessário estar a substituir uma coisa pela outra. É termos a consciência de que esta realidade do século XXI e daquilo que nós vivemos no século XX dá-nos a possibilidade de ter muito mais do que aquilo que tiveram as gerações anteriores. E não vou dizer que é uma estupidez, mas é uma falta de inteligência não aproveitar a oportunidade que nós estamos a ter de conseguir ter estas diferentes realidades a trabalhar para nós. Analógica e digital, analógica ou digital, e, portanto, de ver como efetivamente nós conseguimos combinar isto tudo. E, de facto, aqui tem a ver exatamente com isso. Que era isto que eu, de certa forma, pego um pouco, e vocês conhecem isto, é uma dimensão universal da Última Ceia, e eu podia-vos perguntar qual é o quadro que vocês mais gostam da Última Ceia. Qual é o mais bonito, qual é que é esteticamente mais bem concebido? Eu não consigo ver isso assim. Eu consigo ver que estes 4 quadros que aqui estão, o do Da Vinci, o do Dalí, surrealista, o renascentista, o do Tintoretto e o do Andy Warhol, são concebidos em determinadas realidades e todos eles têm uma dimensão e um valor intrínseco que não passa apenas para a questão estética e é uma resposta a uma determinada realidade social e uma realidade contextual. E são todos, têm uma coisa em comum,
São todos a última ceia, supostamente, e todos eles têm um objetivo e um denominador comum, que é um pouco esta questão que eu acho que nós temos que pensar nas diferenças que existem e não dizer, bom, o do Dalí é espetacular, gosto muito mais do que o outro. E vejam bem, também tenho usado este exemplo para meter um travão às vezes naquilo que nós pensamos. E que diz aqui, neste estudo, que foi desenvolvido pelo World Economic Forum, que diz-nos que os estudantes aprendem melhor por livros analógicos do que através de ecrãs táteis. Eu não sei se isto é verdade, se isto é em que estudo, agora não sei exatamente com que universo é que isto foi feito, mas é apenas um alerta para nós não pensarmos que andamos todos aqui numa direção e numa realidade. E eu ainda há pouco estive a ver e estive a ouvir pessoas da área da linguística sobre esta questão, que nos dizem que claramente, se calhar os nossos estudantes estão a ler cada vez pior, mas temos que ter calma, porque há uma resposta e aquilo que pode acontecer é que nós podemos ter claramente uma literacia para a leitura analógica e uma literacia para a leitura digital exatamente com a qualidade, se os processos que conduzirem à aprendizagem e à leitura forem encaminhados para as duas condições deste universo digital e deste universo analógico. E o que me diz claramente que eu não desprezo quem de facto faz leituras digitais ou que eventualmente temos ali um problema. Eu acho que tem que haver aqui uma responsabilidade dos próprios educadores e estar atentos a estas questões. Eu trago-vos aqui alguns exemplos daquilo que eu também vou fazendo naquilo que é a minha prática pedagógica e que ultrapassa também um pouco a minha prática pedagógica, que defende esta questão muito da educação híbrida digital. Eu há pouco na intervenção anterior gostei muito daquela afirmação de facto eu não tenho que me guiar pela Finlândia, nem pela Austrália, nem pelo Canadá, nem por Portugal. Porquê? Porque nós não podemos, e isso incomoda muito, quando dizem que a Finlândia é um caso de sucesso, portanto em Portugal temos que imitar a Finlândia. Temos que imitar a Finlândia, mas temos que perceber que a Finlândia tem um determinado contexto cultural que não é o contexto português nem brasileiro. Portanto, os resultados não vão ser exatamente iguais. Podemos, eventualmente, e devemos ver o que é que estão a fazer os finlandeses, perceber o que é adaptável à nossa realidade, para ver para onde nós caminhamos. Porque, por exemplo, aquele exemplo ali, é um exemplo que está desenvolvido em Portugal, nós chamamos de ambientes educativos inovadores. É um modelo desenvolvido pela European Schoolnet. E vocês reparem bem que naquele modelo existem ali diferentes áreas, portanto já não é uma sala apenas, mas diferentes áreas para quê? Umas para exposição, outras para fazer trabalho em grupo, outras para fazer trabalho individual, os outros para fazerem pesquisa, o que quer dizer que estamos perante um espaço físico, mas físico, construído para desenvolver determinadas competências num espaço físico. Mas se me perguntarem, aquilo é limitado? Claro que é. É apenas uma realidade física. Mas pode ser ótima para uma realidade, por exemplo, aqui na USP, na área da saúde, em que se trabalha diferentes pedagogias apenas num espaço físico. E, portanto, constrói-se um ambiente físico para responder a determinadas competências. Este está a ser desenvolvido, e eu estou a orientar um trabalho destes na UNEB, exatamente para algumas salas de aula na Universidade do Estado da Bahia, mas continua a ser limitada, porque a arquiteta que está a fazer isto está a pensar apenas na dimensão física. Mas é um ótimo espaço, efetivamente, para depois nós cruzarmos com ambientes online, que aparece ali o OpenRedu, que é uma rede social e educativa feita por uma universidade brasileira, portanto que eu também tive a oportunidade de conhecer. Existe, por exemplo, ambientes metaversos e os tridimensionais como o Second Life, ou outros como o OpenScene, que são gratuitos, que podem ser utilizados numa lógica de utilização de ambientes virtuais. Eu dou uma disciplina, por exemplo, de ambientes virtuais de aprendizagem, num mestrado em Pedagogia do e-learning, e eu costumo dizer que eu conheço muito poucos ambientes. E faço de propósito, eu levo para os meus alunos 2 ou 3 ambientes, porque a ideia depois é eles trazerem mais ambientes e nós co-construirmos esta dimensão dos diferentes ambientes. O Moodle, que obviamente que toda a gente conhece, que é um sistema de gestão de aprendizagem concebido para. O VideoAnt, que é um ambiente que foi construído pela uma universidade americana de acesso livre e que eu utilizo porque me permite ter um espaço onde existem vídeos e, ao mesmo tempo, no mesmo interface, ter uma sala de aula virtual que me permite fazer anotações sobre o próprio vídeo. E, portanto, tudo isto, e vejam bem, não é apenas este, nem aquele, é todos estes que eu posso utilizar apenas numa disciplina, é que vai fazer com que o meu ecossistema seja muito rico. Porquê? Porque tenho um ecossistema
composto por diferentes ambientes de aprendizagem que respondem a diferentes necessidades dos meus estudantes, que eventualmente uns sentem-se mais confortáveis em ambientes físicos, os outros que se sentem mais confortáveis numa rede social, os outros que gostam mais do Moodle, os outros que gostam de trabalhar mais com uma linguagem audiovisual e visual, e tudo isto vai-me construir um ambiente completamente, ou um ecossistema que me permite, de facto, dar respostas diferenciadas. Não me vão perguntar qual é que é o ambiente que eu gosto mais. Porque o ecossistema que eu construí em função de uma determinada realidade é para aqueles meus estudantes. Eu, em determinado cenário, posso tirar um ou daqueles dois ambientes e construir com um outro ambiente. Ou, em determinada situação, limito-me apenas a ter um espaço físico. Porque também há estudos que dizem que numa realidade analógica e numa realidade com muitos ambientes virtuais, que os resultados podem ser os mesmos. Só se mantém uma variável, que é o professor e as suas pedagogias. O que quer dizer que, se calhar, voltamos ao mesmo, o mais importante é o fator humano, as tecnologias potenciam se efetivamente houver, digamos assim, um acrescente e uma mais-valia dessas mesmas tecnologias. Eu prometo que vou ser muito rápido agora. Quanto tempo é que eu tenho, Paula? 5 minutos. Bom, mais 5 minutos, em função do sítio de onde eu venho, não é? Portanto, para os internacionais há... Quer dizer, acho que mereço mais qualquer coisa. Durante as 12 horas de viagem, de avião, mais umas coisas, e mandarem-me calar era muito chato. Portanto, eu escrevi este livro, mais uns colegas, e eu tive que fazer essa... eu aqui vou pedir desculpa ao Norme. Eu escrevi um livro também há algum tempo, e isto também se chamava Blended Learning. E neste momento até meti um autocolante, digamos assim, ali, e prefiro falar em híbrido e learning, porque eu quero muito mais do que o tijolo, da dualidade tijolo-clique, de parede e daquilo que é o clicar. Porque a educação híbrida é muito mais do que apenas a questão da combinação entre o presencial e entre o digital. É tudo isto. É pedagogias, no plural, é metodologias, é tecnologias, é toda esta combinação que dá uma educação híbrida, como diz ali. Mais do que a integração de modalidades, a educação híbrida deve ser entendida como uma estratégia dinâmica que envolve diferentes abordagens e modelos, diferentes tecnologias e espaços de aprendizagem formais e informais. E o que é que isto significa para nós, para os professores do ensino superior e para as instituições do ensino superior? Portanto, a minha comunicação está muito centrada nesta questão da educação superior. Já não sei se a Ana Estela e a Ana Emília queriam exatamente isto apenas para a educação superior, mas eu foquei muito nesta questão, porque esta educação híbrida, e nós temos que pensar nisto, eu não sou utópico no ponto de sentido de que nós só estamos a construir cidadãos para a questão da cidadania e da aprendizagem. Claramente nós estamos também a construir cidadãos para a empregabilidade e, portanto, temos empregos, eu ouço tantas vezes dizer que não sabemos muito bem quais vão ser os empregos que aí vêm e aqueles que nós temos atualmente. Claramente nós temos que construir uma educação híbrida para quê? Porque temos empregos cada vez mais híbridos. Eu não sei se tiro uma licenciatura, se vocês que estão aqui a tirar uma licenciatura para uma determinada área vão continuar ou vão exercer naquela área. Têm que estar muito mais ajustados a uma realidade e que possam eventualmente fazer desvios no vosso plano inicial e claramente procurar outras profissões, porque, como diz aqui, nós temos que pensar em programas cada vez mais híbridos de estudo. E é por isso também que eu falo na questão de uma educação para as competências com o digital, que já falámos também aqui, e claramente nós temos que, porque o modelo que existia muito era a questão da educação para a ciência, para o conhecimento científico, para a disciplina. Nós temos que pensar na educação para as competências, para este conhecimento científico, para estas habilidades, para estas atitudes e valores, e isso implica que o próprio currículo tenha que ser redesenhado, portanto, que nos permita sair um pouco de modelos pedagógicos mais tradicionais e conservadores e que nos permitam recombinar, fazer um remix, se vocês quiserem assim, daquilo que é o novo com aquilo que é o mais conservador, mas não eliminando o antigo, por favor. Só que vocês, a darem uma nova roupagem, vão alterar claramente o produto que existia, porque estão a combiná-lo com algo novo, não é? Se vocês combinarem ingredientes na comida, de forma combinada com vários ingredientes, aquilo vai ter sempre sabores diferentes. E acho que o remix aqui na educação é um pouco isso. Em 2006, na Europa, aconteceu uma coisa que acho que vocês também já ouviram, que é a Declaração de Bolonha em 2006, e dizia-nos isto:
para a questão do estabelecimento de um espaço europeu do ensino superior, que tinha que haver, o professor Dutra há bocado falou nisso, fala-se muito na mudança do paradigma e falava-se naquela questão de um ensino de um modelo baseado na transmissão de conhecimentos para um modelo baseado no desenvolvimento de competências, onde se incluem as naturezas genérica, interpessoais e sistémicas, as naturezas específicas associadas à área de formação e onde a componente experimental e de projeto desempenham um papel importante. Portanto, aqui claramente, e passaram, decreto 2006, 13 anos. Isto para mim foi um falhanço grande, porque as práticas pedagógicas da maior parte dos professores do ensino superior em Portugal continuam exatamente as mesmas. Ajustadas, mas exatamente as mesmas. Há uma enorme resistência dos professores do ensino superior em mudar, não vou estar aqui a dissecar porquê, mas também há uma questão para mim é muito evidente. Enquanto os professores do ensino superior se der muito mais valor àquilo que é a construção da ciência, enquanto na progressão da carreira, isto sem problema nenhum em afirmá-lo, enquanto me disserem a mim que para eu progredir na carreira enquanto professor do ensino superior, 80% tem a ver com a minha investigação, com a pesquisa, com a quantidade de artigos, de livros publicados e toda a investigação que eu faço, e 20% ou 10% conta para a melhoria dos processos pedagógicos, obviamente que os professores do ensino superior não vão ser professores, vão continuar a ser cientistas e vão tentar um dia também ser professores do ensino superior. Porque para ser professores do ensino, professores têm que ter claramente a dimensão científica, a dimensão pedagógica, a dimensão tecnológica para ajudar a própria pedagogia e o que acontece, e a professora Ana Estela também falava de manhã, eu estive atento, é só para verem que eu estive atento, falava na questão das fluências digitais que cada vez mais nós precisamos básicas, o que eu acho, e não sei se o termo fluência é o mais feliz, mas eu acho que nós temos níveis de proeficiência digital diferentes e os professores do ensino superior têm claramente a apostar na sua formação na área das competências digitais para conseguirem fluência digital, pedagógica. Porque depois nós temos instrumentos que nos avaliam aquilo que é a nossa dimensão do conhecimento instrumental da ferramenta, da dimensão pedagógica, do uso pedagógico da ferramenta e do uso pedagógico da ferramenta com os estudantes, envolvendo os estudantes no processo de criação desse mesmo conhecimento. Portanto, há aqui uma série de desafios e, obviamente, que só se mudam, de facto, se também as condições da nossa profissão também mudaram, porque não sou ingênuo a esse ponto de vista. Portanto, isto também era só para complementar e vejam bem... Na apresentação anterior também se falou desta questão do World Economic Forum, foi a Andreia, falou nesta questão, e vejam bem que, atenção, não estamos a eliminar nenhuma, estamos a acrescentar, continuam ali os pilares fundamentais, não é? Estão ali as literacias todas, estão ali o conhecimento científico, está ali agora a questão das habilidades, que eu acho que aqui se utiliza mais no Brasil, o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação, a colaboração e as qualidades de caráter. Eu acho que isto é que é fundamental também nós pensarmos a curiosidade, a iniciativa, a liderança, a adaptabilidade, o pensamento crítico. Portanto, vejam bem as dimensões que aparecem aqui naquilo que são as competências para... Deixa-me ver se este tipo de pistoleiro funciona para ali. Funciona para ali. E ligando esta questão das competências, porque a questão é mesmo essa, como é que eu penso naquele esquema que aparece anteriormente, é como é que eu desenvolvo aquelas competências com uma pedagogia. E por isso é que eu defendo no título a questão das pedagogias para uma nova geração de competências. Pedagogias da socialização, das redes, das comunidades, da emancipação, on-life, como aparecia atrás, invertidas, como vocês quiserem, de projeto, do fazer baseado em projeto, da colaboração, com a aprendizagem, com a avaliação e da explicação, as tais pedagogia mais narrativa, mas mais magistrais, porque também são precisas, senão estariam-me a dizer completamente que aquilo que se fazia há 100, 200, 300, 400 anos atrás não tinha completamente valor nenhum. Quando eu fui aluno também não tinha valor nenhum, porque fui sempre no ensino, os meus professores eram de ensino transmissivo e, quer dizer, eu estava a negar que não aprendi absolutamente nada. Aprendi foi de uma forma diferente. Se fosse hoje, queria, porque tenho noção que há mais. E não irmos por esse caminho pode ser perigoso. E, portanto, eu acho que nós temos cada vez mais camaleões, no sentido em que temos que mudar um bocado a cor em função daquilo que nós temos em determinadas... Portanto, eu já vos assustei aqui com uma série de coisas. Já vos chamei camaleões, ou nós, híbridos, portanto, uma coisa com metade máquina, metade humana, e sabe-se lá o quê. Portanto, isto é verdadeiramente assustador, no bom sentido, que eu sou um otimista. Portanto, isto aqui não vou desenvolver muito, porque já, senão a Paula agora vai dizer 5 minutos mais 5 já lá vão. Isto só para vos dizer rapidamente que eu coordeno um núcleo de estudos de pedagogia do ensino superior e
um dos estudos que nós estamos a desenvolver é exatamente esse, que tem a ver com o desenvolvimento das competências digitais dos professores do ensino superior em Portugal. E nós utilizámos uma escala, e já publicámos essa escala, depois quem tiver algum interesse em ver a própria escala, que é uma escala que foi desenvolvida pela Comissão Europeia, estava em inglês, já foi validada cientificamente para a população portuguesa. Neste momento ela está a ser feita a tradução, já foi feita a tradução para português do Brasil e pode também perfeitamente ser utilizada. Já há resultados, por exemplo, com algumas das universidades que eu estou a trabalhar. E esta escala, eu gosto muito da escala. Chama-se, vocês já devem ter ouvido falar, chama-se DISCOMPEDU. E a escala é muito interessante, porquê? Porque é uma escala de autoavaliação. Permite-me a mim, enquanto docente, com 3 dimensões, responder àquelas perguntas que ali estão, aquilo atribui-me uma determinada pontuação e vai-me dizer quais são as competências que eu tenho mais limitações e déficits e, portanto, depois podem ser construídas formações especificamente para aqueles déficits que eu tenho. E, portanto, se eu tenho um déficit, por exemplo, no uso de instrumental ou melhor, como estava a dizer a professora Ana Estela, se eu tenho um nível de proficiência muito baixo, eu posso desenhar um programa de formação e esse professor tem que fazer tudo, que tem déficit em todas as dimensões. Se o outro professor apresenta uma pontuação média, que é o que acontece, por exemplo, a nível europeu e a nível do estudo piloto que nós fizemos a Portugal, o que eu percebo é que eu tenho que ir a determinadas dimensões e a determinadas áreas e fazer uma formação muito específica para aquele professor ou para aquele grupo de professores que apresenta apenas um déficit naquelas áreas. E, portanto, fazemos, digamos assim, uma formação à medida, com vários programas de formação, que tanto podem ser, e voltamos e quero acabar assim, tanto pode ser para professores de EAD, como pode ser para professores de ensino presencial. Porque se me perguntarem a mim onde é que eu me posiciono, eu posiciono-me como professor, ponto, final, parágrafo. Eu não sou professor de EAD, independentemente de estar a trabalhar na Universidade Aberta, nem sou professor do presencial. Sou professor, defendo uma educação de qualidade, seja na área da saúde, seja na pesca desportiva, seja em que área for, e esse é um trabalho que nós todos, enquanto professores e educadores, temos responsabilidade de procurarmos as melhores soluções para respondermos àquilo que é o grande desafio que tem a ver com esta questão que eu vos disse da educação para os cidadãos do século XXI, que dizem que têm que ter aquelas competências e que temos que estar, de certa forma, a prepará-los para estas realidades que nós temos, que queremos em países democráticos. Não vou apontar nenhum país especificamente, mas que alguns países democráticos estão com déficits de democracia e com certeza a responsabilidade é coletiva, não é de 2 ou 3 pessoas, quando nós estamos a falar naquilo que é a verdadeira democracia e daquilo que é uma cidadania ativa. Muito obrigado pela vossa paciência. Eu não copiei, este é o verdadeiro pensador que o Norman utilizou o do Rodin, este é o do Miguel Ângelo, que está em Florença no século XV. O Rodin é que é um copiador daquilo que fez o Miguel Ângelo quase 4 séculos anteriormente. Obrigado pela vossa atenção. Estamos no momento em que a humanidade enfrenta o dualismo, na proximidade das redes e do distanciamento pela mesma razão. Como o uso do Big Data na vida diária, como educador, pode ser como o uso do Big Data na vida, como o educador pode ser convencido do que o mundo binário precisa do toque humano e a educação precisa do uso das tecnologias. Então, a ideia é como o educador pode ser convencido de que o mundo binário precisa do toque humano e a educação precisa das tecnologias. Ele quer uma pergunta mais difícil. É verdade. Ou não. É fácil porque não tem resposta. Porque é fácil se perceber. Aquilo que ele defende é que não existe um mundo binário, não é? E se tiveram, pelo menos com atenção a algumas das coisas que eu disse, esse mundo binário para mim não existe. Quer dizer, ele pode existir, para mim não existe. Portanto, vou também retificar aquilo que eu estava a dizer, porque eu não consigo ver isto apenas com 2 matizes, não é? E claramente existe uma paleta de cores, e esta minha formação de História da Arte leva-me sempre para os caminhos da arte, de facto nós percebermos que existem aqui realidades distintas, e portanto aquilo,
Se há uma coisa que eu também tenho aqui quase a noção e a consciência é de que o professor hoje enfrenta desafios do ponto de vista daquilo que é a realidade deste século XXI muito mais complexos do que enfrentava há cerca de 20, 30, 40 anos atrás, em que esta realidade, se calhar binária, existia. Não é? Atualmente, não existindo esta realidade binária, as respostas têm que ser claramente em função dessas múltiplas realidades que nós estamos a construir. Que isso é muito mais complexo e mais difícil, eu não tenho dúvidas, que exige muito mais dos professores, exige. Deveríamos ganhar mais? Devíamos. Não é? Mas não ganhamos, mas quer dizer, não é por não ganhar materialmente que eu vou deixar de tentar ser o melhor professor do mundo. Já tivemos em Portugal, vocês também, o melhor jogador de futebol do mundo uma série de vezes. E, portanto, não me venham dizer, como um professor em Espanha me disse, que se eu conseguisse fazer aquilo ia ganhar um prémio Nobel da Educação. E disse-me isto de forma muito crítica. E eu disse-lhe, olha, ainda bem que diz isso, que eu vou lutar para ser efetivamente um prémio Nobel da Educação. Posso nunca conseguir alcançar, mas há uma coisa que não me vai proibir de fazer, é tentar ser o melhor do mundo, o melhor professor do mundo na área de educação. E, portanto, o que eu tenho que fazer é, efetivamente, construir uma série de soluções para os imensos desafios desta realidade educativa atual. E, portanto, se querem que... A mim, neste momento, não me mete medo absolutamente nada. Nesta questão, depende da forma como nós encaramos do ponto de vista do cooperar e de colaborar com o Big Data, a inteligência artificial, etc. Eu quero é que eles sejam meus amigos. Eu quero ter uma relação muito friendly com eles, no sentido de os trazer para o meu lado e não colocá-los ao meu lado para me complicarem a vida. E, portanto, se é aquela coisa de que há o receio de grande parte de nós que, eventualmente, vão substituir o nosso trabalho e, portanto, nós vamos para o desemprego, não me parece que isso vá acontecer. O que vai acontecer é que os professores vão ter novos papéis e diferentes que vão ter que integrar naquilo que é a sua própria realidade educativa. E vou ter mais tempo, acreditem, para escrever mais artigos, para escrever mais ciência, porque se calhar há determinadas situações mecânicas e repetitivas, como aconteceu sempre ao longo da história, que estes professores robôs vão fazer por mim e eu agradeço, porque às vezes eu sinto-me a fazer coisas que é apenas repetição e que não acrescenta nada. E, portanto, claramente, quando nós integrarmos toda esta realidade com múltiplas matrizes, com certeza eu vou ser um professor muito mais eclético e, portanto, ir trabalhar para um ambiente virtual tridimensional, se me convidassem para vir para a USP, não tinha problema nenhum em trabalhar num ambiente presencial. Se me convidarem para uma universidade no Canadá, também não tenho qualquer problema nenhum em ir trabalhar com um sistema de gestão de aprendizagem que eu não conheço, mas com certeza que se tiver uma predisposição para aprender qual é o sistema, qual é a plataforma, com certeza em curto espaço de tempo eu vou conseguir trabalhar com essa tecnologia. Porquê? Porque o ADN pedagógico está cá. Eu depois vou utilizar as ferramentas. É a mesma coisa se me derem um carro de pouca cilindrada e um de muita cilindrada. Se eu souber conduzir, eu tenho que saber que um carro com 180 cavalos tem que se conduzir de forma diferente de um carro de 100 cavalos. E, portanto, tenho que ter a noção, por exemplo, que aquilo que se faz na educação à distância precisa, naquele modelo que existe, precisa de uma formação específica para docentes que trabalhem numa determinada modalidade. E, portanto, tem que se criar formação específica para, eventualmente, para pessoas que naquele momento estejam a trabalhar especificamente naquela modalidade. Se eu for apenas um professor do presencial e a minha instituição nem sequer me deixa ter uma plataforma, eu preciso de uma formação específica para trabalhar naquela própria realidade. Portanto, depende de um pouco, e portanto esta questão aqui que está da dualidade, do binário, até na matemática isso vai desaparecer, pelos vistos, a questão binária. Portanto, esta questão de nós encontrar a realidade binária na educação parece-me algo que tem os seus dias contados. Obviamente que vai continuar a existir uma linha mais conservadora que vai resistir a isto, mas a idade não perdoa, também vos digo uma coisa, e, portanto, muitas vezes eu também percebo que há professores que têm 30 e 40 anos de docência e até mais, que também dizem em determinada altura, desculpa lá, estás a dizer coisas bonitas e eu até acredito nisso, mas já estou numa altura da minha vida docente que não me apetece estar a fazer essa revolução que se falou hoje de manhã. Eu não gosto muito de revoluções, no sentido em que a revolução normalmente na história traz mortes. Eu não quero liquidar professores. Eu quero dizer aos professores analógicos, por exemplo, se eu tiver um professor altamente digital, como a Alessandra, eu quero trazer um analógico, que seja quase analógico, a trabalhar comigo
para ver com a dimensão analógica desse professor o que é que eu aprendo para conseguir incorporar com o meu digital. E a lógica tem de ser essa, de dar a mão e trazer o parceiro para o lado e dizer: epá, tu não percebes nada de tecnologia, deixa de estar aí, também não queres aprender, olha, vai para a reforma ou para a aposentadoria, que já está na hora porque não percebes nada disto. A questão aqui é conseguir perceber como é que eu trago todos para o mesmo barco, não é? E não estar aqui em separatismos em que diga que eu sou o melhor professor do que a Alessandra, porque ela é completamente digital e, portanto, porque ela pode saber muito digital, depois não percebe nada de pedagogia, conhece as tecnologias todas virtuais tridimensionais e depois de pedagoga se calhar tem pouco, é mais uma tecnóloga do que uma pedagoga. Portanto, mais um híbrido do pedagogo ao tecnólogo que eventualmente tem que se criar e perceber, por exemplo, a formação especializada. Eu costumo dizer que não sou especialmente especializado em nada, no sentido em que a minha licenciatura é de História, depois mestrado em Psicologia da Educação e depois doutorado em Formação de Professores, depois mais uma especialização em Tecnologia e agora uma especialização em Cinema. Cinema, atenção, cinema para utilizar em contexto educativo. Como é que eu construo uma narrativa, como é que eu faço storytelling em contexto educativo, como é que eu consigo, porque ao contrário daqui no Brasil, que vocês se queixam muito, nós em Portugal fazemos tudo. Não há uma pessoa para fazer o ambiente de trabalho com aquelas imagens do design auto-institucional. Eu, se quero fazer um vídeo, crio os meus vídeos. Eu edito os meus vídeos nas ferramentas e os softwares. Tenho que perceber de pedagogia, de tecnologia. Por isso é que eu acho que nestas questões é muito interessante nós conseguirmos ser responsivos a esse nível. Portanto, vão dizer, dá muito trabalho. Claro que dá. Por isso é que nós estamos na melhor profissão do mundo, que é a docência, e temos um papel fundamental a transformar a mentalidade das pessoas. Eu sinto-me uma das pessoas mais felizes do mundo, estou na melhor profissão do mundo, vos garanto. Não trocava isto por nada, porque tenho a capacidade de transformar indivíduos, o pensamento deles. Estou envolvido em projetos, por exemplo, extraordinários, vocês vão se assustar, por exemplo, com presídios. Eu quase trabalho com homicidas e assassinos e vejo alguns a irem à televisão, depois darem a cara e dizerem: desde que estou a estudar na Universidade Aberta, com o sinal digital e com as tecnologias da Universidade Aberta, sou uma pessoa completamente diferente e quero esquecer os erros que cometi, quero ver se nunca mais os repito. Portanto, eu acho que a educação, sendo uma questão universal, um direito universal, e nós temos esse papel central e nuclear, acho que de facto somos uns sortudos. Quem não achar assim está na profissão errada. Sou muito... afirmo, não fico a olhar assim para mim. Obrigada, professor. Então, acho que a gente encerra aqui mesmo, né, que acho que o nosso tempo está... Mas se quiser mais uma consideração final... Não, perante estas afirmações assim, se calhar ficaram com medo de mim, mas... Então, agradeço muito, muito a sua fala e acho que foi extremamente inspiradora para todos nós.